Bem-vindo ao Capital Humano. Com a crise financeira de 2008, o mundo mudou e os conselhos de administração das empresas também. O que é que se pede hoje a cada um dos membros do conselho? Como têm evoluído as várias funções e que novos desafios enfrentam? Por outras palavras, o que é que se exige nestes tempos conturbados para se chegar a um cargo de topo numa empresa? Para responder a estas perguntas, temos connosco Pedro Rocha Matos, partner da Heidrick & Struggles. Olá, Pedro. Olá, Carla. Boa tarde. Boa tarde. A Heidrick & Struggles publicou na Harvard Business Review uma análise muito interessante sobre a forma como têm evoluído as funções nos conselhos de administração. E uma das conclusões a que chega é que, uma vez no topo, as competências técnicas tornam-se menos relevantes. O que é que se exige hoje aos administradores? Este estudo que nós fizemos foi um estudo, que interessa dizer, Carla, que foi um estudo que envolveu todos os escritórios à escala mundial e, portanto, foi baseado nas várias entrevistas de recrutamento e de assessment que nós fazemos para os nossos clientes no âmbito dos nossos projetos. E, de facto, neste estudo, conclui-se que a expertise técnica e funcional não é o fator mais relevante hoje ao nível de uma posição de administrador. Hoje é exigido, essencialmente, aos administradores, basicamente, as competências de liderança e de inteligência emocional. Okay? E, por outro lado, é exigido que nos membros do board se especializem cada vez mais os pelouros e as áreas de intervenção. Sendo que, para cada elemento do board com o seu respectivo pelouro, aquilo que é exigido é que contribua através das suas lentes, do seu expertise, para o processo de decisão estratégica. E dou-lhe 2 ou 3 exemplos. Por exemplo, um CFO, um administrador com o pelouro financeiro. Um CFO hoje é particularmente exigido que responda por toda a parte de gestão de risco da companhia. E, portanto, que contribua para a discussão estratégica com este prisma. Por exemplo, quem tem o pelouro das áreas de tecnologia e de sistemas de informação, hoje tem que conhecer muito bem o modelo de negócio da companhia para poder aportar expertise no desenvolvimento dos sistemas de informação e tornar processos eficientes com informação adequada no momento certo para se tomarem decisões. E o último exemplo que eu daria prende-se com o administrador com o pelouro de recursos humanos, que assume uma relevância cada vez maior e que hoje é exigido que pense na sustentabilidade da empresa, na visão dos recursos humanos e das pessoas que a organização tem, portanto, que pense na sucessão, nos instrumentos de desenvolvimento do potencial e da performance das pessoas na organização. E o último tema que nós concluímos aqui neste estudo relativamente ao funcionamento desta mecânica é que hoje é exigido aos elementos do board que, de facto, funcionem como uma verdadeira equipa no processo de decisão estratégica e da agenda do dia-a-dia do board e, portanto, que se dispõem de patentes e que se foquem na estratégia e nos objetivos a atingir e que contribuam com a sua experiência e com a diversidade. Portanto, que alarguem um pouco os seus horizontes. Exatamente. E intervenham mesmo na tomada das decisões estratégicas. Sejam conselheiros do CEO, claramente, na tomada de decisões. Então, o que é que é necessário hoje para se conseguir chegar a um cargo de topo numa empresa? Bom, eu acho que para se chegar a um cargo de topo de uma empresa hoje, e vamos nos centrar aqui no nível da administração, não é? Em primeiro lugar, para se chegar ao topo da pirâmide ao CEO... Sim, falamos dos conselhos de administração. Para se chegar ao topo CEO, uma das conclusões que nós tiramos deste estudo é que o próprio board é hoje uma grande fonte de recrutamento de CEOs, que é interessante, porque tipicamente vamos buscar o CEO ao mercado quando acaba o mandato. Okay? O segundo tema é que os administradores, ou a segunda conclusão é que os administradores que compõem o board começam tendencialmente a ser cada vez mais nomeados pelas comissões, chamadas comissões de nomeação, okay? Que são elementos, são estruturas de apoio ao board. E essas estruturas normalmente integram que tipo de Integram normalmente elementos independentes da estrutura, portanto, administradores independentes e, portanto, têm uma visão mais imparcial, mais fria, mais assertiva no processo de decisão e, portanto, defendem, obviamente, muito bem os interesses dos stakeholders e dos acionistas. Do ponto de vista de chegar ao topo, e vamos pegar naquilo que eu lhe disse na primeira questão, Carla, eu acho que a grande relevância está, de facto, num conjunto de soft skills que hoje é exigido ao nível da administração. Coisas como uma grande autoconsciência e autodomínio emocional, uma grande consciência organizacional, portanto, sentir o pulsar da organização, capacidade de comunicação,
com os diversos stakeholders que existem na empresa. O espírito de equipa, que é fundamental hoje no processo de decisão estratégica ao nível do board. A transparência, portanto, comunicar frontalmente aquilo que se passa, a realidade da empresa. Coragem e um grande otimismo para fazermos face a esta crise, criar empatia, ser catalisador da mudança, ter capacidade de concretização, inspirador e depois as relações de confiança. Portanto, hoje os elementos do board, e nomeadamente o CEO, têm que estar muito focado em criar relações de confiança com todas as partes interessadas no negócio da companhia. Há pouco o Pedro falou dos administradores financeiros, Sim. os CFOs. Depois desta crise, os CFOs ganharam um papel central nas empresas. Fala-se inclusivamente agora de CVOs, Chief Value Officers. É assim? Os administradores financeiros são cada vez mais importantes? É verdade. Aliás, recentemente saiu um artigo no Wall Street Journal em que se evidenciava o grande nível de nervosismo dos analistas financeiros pela elevada rotação de CFOs nas grandes empresas americanas. O paradigma do CFO mudou radicalmente. Hoje o CFO é talvez o grande parceiro do CEO no processo de decisão. Okay? E, portanto, é exigido hoje ao CFO que, para além da sua visão económica, financeira, contabilística, que nós conhecemos tradicionalmente como adstrita a um CFO, ele hoje tem que saber muito de negócio. Porque estamos num contexto diferente, estamos perante um escrutínio muito maior. Estamos perante uma necessidade de reinventar um conjunto de estratégias e o CFO é determinante, porque gera, assim, tem a chave do cofre e, portanto, na gestão estratégica da companhia tem que estar taco a taco com o CEO e, portanto, tem que conhecer bem o negócio. E, portanto, ao aproximar-se, ao juntar às suas valências tradicionais algumas das valências de negócio que estão normalmente no CEO, torna-se um natural candidato, forte candidato, à posição Aliás, CEO. isso parece ser uma tendência. Sim. Os CFOs Parece evoluírem para CEOs. E temos alguns exemplos em Portugal. nacional. Por exemplo, na PT, o CEO é o Zé Albava, que foi CFO da PT, e o Rui Cartacho, mais recentemente, na REN. Exato. É, de facto, uma tendência para continuar? Que vai continuar? Eu penso que sim, Carla. Aliás, o contexto em que vivemos hoje apela a isso. E, portanto, hoje, eu acho que os acionistas e os stakeholders das empresas estão muito preocupados com a sustentabilidade das empresas. E, por default, o CFO é quem tem grande parte dessa equação. E, portanto, naturalmente, tende a evoluir para CEO. O Chief Value Officer que falou, enfim, os americanos criam estas siglas constantemente, mas é interessante porque o Chief Value Officer vem agarrar várias valências que hoje estão dispersas em alguns elementos do Conselho de Administração. Vem agarrar, portanto, o grande foco do Chief Value Officer, como o próprio nome indica, enfim, tem tudo a ver com cultura, com ética, com valores, com ADN da empresa, com compliance, portanto, com cumprimento de regras e normativas. E, portanto, começando por este... valor em termos éticos, morais. Exatamente. E não em termos de valor financeiro. Não em termos de quantitativo, portanto, mas vai agarrar algumas franjas, por exemplo, do CFO. Toda a parte de compliance começa a ser migrada para o Chief Value Officer e normalmente está no CFO. Da mesma maneira que o CFO evoluiu para uma maior proximidade do CEO. Depois vai buscar o tema da cultura e da ética e do ADN empresarial, que normalmente está no administrador com o pelouro de recursos humanos. E depois o tema da sustentabilidade da empresa, porque nós trabalhamos a cultura e trabalhamos as pessoas para garantir a sustentabilidade de um ativo. Não é? E normalmente estes temas estão, ainda em Portugal há poucos exemplos, mas lá fora há alguns, nos Chief Sustainability Officers. E, portanto, começa-se a criar um espaço de existência para este novo C-Level, a nova sigla que se está a criar. Pedro, haverá certamente muitos CFOs que ambicionam a chegar a CEOs. Que conselhos daria um CFO que quer chegar mais longe? Ora bem, um CFO tem que sair da sua área nativa. Portanto, da tal área económica, financeira, contabilística, compliance, por aí fora. Tem que se envolver cada vez mais no processo de reflexão de negócio, tomada de decisão de negócio, reflexão estratégica. E depois tem que ter consciência que um CFO, para dar o grande salto para o CEO, há um conjunto de competências, algumas já falámos, tais competências de inteligência emocional, que tem que desenvolver, mas eu destacaria uma em particular. Um CFO, tradicionalmente, relaciona-se com um conjunto de stakeholders que tipicamente são aqueles que têm um interesse financeiro na empresa e, normalmente,
são stakeholders locais, onde a empresa está cotada, onde tem a sua sede ou grande parte da operação. Um CEO relaciona-se com uma multiplicidade de stakeholders, muito heterogéneos, multigeográficos, com diversas nacionalidades. E, portanto, tem que ter uma elasticidade nas suas competências de inteligência emocional muito mais apurada que um CFO. E este salto é um salto significativo em termos de desenvolvimento. A capacidade de interagir com vários stakeholders que têm perfis diferentes e interesses diferentes e a capacidade de reposicionar o seu diálogo e a informação que é fornecida e gerir as suas expectativas, eu acho que este é um grande desafio para o CFO que quer dar o salto para CEO. Pedro, para terminar, a própria função de CEO mudou após esta crise. É uma função muito mais exigente hoje em dia? É muito mais exigente, Carla. Eu acho que nós, até 2008, enfim, ao início da crise financeira, olhávamos muito para o fato do CEO. Hoje olhamos para a pessoa que está a vestir o fato. E é muito relevante quem está a vestir o fato. A capacidade de impacto, a capacidade de criar confiança, a capacidade de inspirar, a capacidade de mover as pessoas, de ser um driver, digamos, catalisador de mudança, o otimismo que é transmitido, a empatia que se transmite, isso é determinante. Porque as pessoas, de alguma maneira, estão desmotivadas, apreensivas, enfim. E é importante que este maestro, que é o CEO, tenha esta energia e esta autoconfiança para mobilizar a organização para sairmos desta crise financeira. Pedro, muito obrigada. Obrigado. O nosso tempo acabou. Prazer. Obrigada pela sua companhia. O Capital Humano acaba aqui. Voltaremos para a semana com outro tema e outro convidado.